Pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Não, perdão, irmãos, eu já estava no 19. Isso mesmo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Curve sua cabeça, vamos orar. Ó Deus Altíssimo, Pai Santo, Majestoso, nós, teus servos e filhas, nos reunimos agora, ó Pai, neste momento solene diante da Tua presença, com os corações cheios de reverência, ó Deus, gratidão. Nós recordamos aqui, pelas Suas palavras, que temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, não por qualquer justiça nossa, mas unicamente e tão somente pelo precioso sangue de Jesus, o Cordeiro Imaculado. Tu, Senhor, nos abriste um caminho novo e vivo através do véu rasgado, que foi o corpo do Teu Filho. Por este ato supremo de amor, Senhor, fomos reconciliados contigo e hoje podemos, como um só corpo, Senhor Jesus, adentrar os Teus átrios com cântico e ações de graça. Ó Deus, portanto agora nesse momento, nesta manhã, purifica os nossos corações de toda distração, lava-nos para que nos apresentemos a Ti com inteireza de coração, com plena certeza da fé, Senhor Jesus, que vem do Senhor. Que Teu Espírito Santo nos envolva agora, que cada palavra, cada cântico, cada pensamento, Deus, seja, para que todo esse culto seja um sacrifício vivo e agradável em Tua presença. Nós iniciamos esse culto agora, Senhor Jesus, não pela nossa força, mas pela Tua graça, não pela nossa sabedoria, mas pela Tua verdade, não pelos nossos méritos, mas pelo acesso que o Senhor Jesus nos concedeu, mediante o Seu Filho Jesus Cristo. Receba, Deus, pois, a nossa adoração, fala aos nossos corações através da Tua palavra, e que tudo o que fizermos seja para a Tua glória, a glória do Teu nome. Em nome e pela autoridade de Jesus, Deus, Cristo, o nosso sumo sacerdote e o nosso único caminho, que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Leitura da Lei de Deus, Êxodo capítulo 20, verso do 1 ao 17. Vamos fazer a leitura, toda a igreja, juntos. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo,
nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Irmãos, esse é o momento agora, pela confissão de nossos pecados, que possamos pedir a Deus arrependimento genuíno, pedir a Ele santidade, uma vida piedosa. Vou dar 1 minuto à igreja para que ore em silêncio, confesse seus pecados a Deus, logo após eu vou estar orando pela congregação. Senhor Deus, Tua palavra fala que para que a gente não peque. Mas se todavia nós pecarmos, temos junto ao Pai o advogado, Cristo Jesus o justo, que intercede por nós. E é Jesus Cristo que nós erguemos as nossas vozes aqui à Tua igreja. Tua igreja vigiou, a Tua igreja guarda os seus olhos, mas a Tua igreja de forma acidental pecou contra Deus, pecou contra a Santíssima Trindade, Senhor Jesus. Pecamos contra o Pai, contra o Filho, contra o Espírito Santo. Nós rogamos, Pai, a Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude, Senhor, aumente em nós cada vez mais o ódio pelo pecado e aumente cada vez mais uma vida de santidade, uma vida que busque os frutos do Espírito Santo com todas as nossas forças. Cresça em nós. Floresça em nós os frutos do Teu Espírito Santo, Pai. Que as nossas boas obras, não para ser salvo, as obras que o Senhor preparou antes da fundação do mundo, como o cristão deve andar aqui nessa terra, como cristão deu, que esses nossos atos, Pai, de verdadeiros cristãos, possam sobressair os nossos deméritos, as nossas falhas, os nossos erros. Floresça em nós, Pai. Nos ajude, Deus, a não nos conformar com o mundo, a não se distrair com o mundo, a nos desprender totalmente do mundo, Pai. Vê se algo em nós que nos prende a esse mundo e a mente de nós, Pai. Coloca nossa mente voltada a
verdadeiramente a Te amar acima de todas as coisas, a amar o nosso próximo como a nós mesmos, a ser cristãos genuínos, Pai. Cristão que professam não somente uma fé de boca, mas uma fé de atitude. Somos cartas lidas, Pai, pelo mundo. As pessoas nos observam, as pessoas nos veem, nos leem. Ó Deus, o cristão é um testemunho vivo do Evangelho de Cristo. O que nós estamos fazendo? Nos ajude. Sem santidade ninguém verá Deus. Nos ajude. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. A caminhada do cristão tem que ser como uma vereda, Pai. Uma luz da aurora, que vai se brilhando, brilhando até que se torne um dia perfeito, não que vai se escurecendo, escurecendo, até que se torne trevas. Se isso está acontecendo com algum de nós, Pai, ajude esse irmão, ajude a Tua igreja. Ajude a Tua igreja, Pai. Nos ajude, Senhor Jesus. Não nos deixe nós manchar o Teu Evangelho. Não nos deixe manchar o Teu nome, Senhor Jesus. Não nos deixe. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos à primeira palavra cantada, o Salmo de número 70, na versão C. Se trata petição por auxílio divino. Cantemos toda a igreja. Deus, em me livrar, ser pressuroso em me acudir, tenha vergonha e compaixão, em minha vida quer tirar, em vergonha tu volte atrás, quem no mal sente vergonha faça recuar. Não, irmãos, vamos iniciar de novo. Com muita atenção, o boletim dado. Cantemos todos juntos a Deus a palavra do Senhor. Iniciemos novamente. Praza-te, ó Deus, em me livrar, ser pressuroso em me acudir, minha vergonha e confusão, em minha vida quer tirar, envergonhado volte atrás, quem no... Irmãos, agora eu entendi. O Salmos foi digitado de forma errada. Tem dois salmos juntos. Ele não se continua assim. O que a gente faz, pastor? Pular para o segundo estrofe? Vamos pular para o segundo estrofe. Quem te procura, ó Senhor, folgue e jubile sempre em ti, magnificado seja Deus, diga a quem ama a salvação, necessitado e pobre sou. Ó Deus, te apressa em me valer, amparo meu, libertador. Não te detenhas, ó Senhor, amparo meu, libertador. Não te detenhas, ó Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Leitura pública.
forma sistemática. Êxodo capítulo 12, versículo 29 ao 51. Êxodo capítulo 12, versículo 29 ao 51. Aqui na minha tradução vai ser lida aqui a 10ª praga, e trata da morte dos primogênitos. Vamos à leitura. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais, e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: levantai-vos, sai do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor, como tens dito. Levai também convosco as vossas ovelhas e o vosso gado, como tens dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediam aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas, e o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios a saída dos israelitas no Egito, versículo 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais, e cozeram bolos, asmos da massa que levaram do Egito, pois não tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos desse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: essa é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, então se chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Irmãos, esse é o momento agora de oração pelas autoridades constituídas por Deus em nosso país e pelos projetos da igreja. Eu vou estar fazendo oração. Os irmãos curvem suas cabeças, vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo de misericórdia, erguemos mais uma vez a nossa voz, Pai, pela nossa nação, começando ali pelos governos, Senhor Jesus, os políticos, todos esses que fazem parte do cuidado no quesito político do nosso país, o presidente atual da República, o STF, os poderes legislativo, judiciário, administrativo,
Senhor Jesus, os governadores, senadores, os prefeitos, os vereadores dos bairros, Senhor Jesus, todos esses, os deputados estaduais e federais, todos esses homens e mulheres que cuidam da nossa nação, ó Deus, traga a eles arrependimento dos seus atos odiosos, Senhor Jesus, daqueles corruptos, vai a corrupção do nosso país, ó Deus, e aqueles piedosos que fazem de tudo para cuidar verdadeiramente com temor. Ajude esses homens, Pai. Dê voz a esses homens, que eles possam combater o mal, que eles possam pregar o Teu Evangelho também com ousadia, para que esses políticos corruptos, Pai, possam se arrepender, Pai. Ó Deus, oramos também, Pai, pela segurança pública do nosso país, Pai. O Exército, a Marinha Aeronáutica, os policiais penais, federais, militares, o Guarda Civil Municipal, os vigilantes, Pai, os delegados, todos esses, ó Deus, que cuidem da segurança pública de nossa nação. Deus, proteja esses homens e essas mulheres, que eles possam retornar aos seus lares, cuidadosos, protegidos, Pai, vitoriosos. Traga a eles sua proteção divina, sua força, vigor. Cuida também, Pai, da saúde pública do nosso país, ó Deus, dos médicos, dos clínicos, psicólogos, dos enfermeiros, farmacêuticos, os técnicos de enfermagem, as farmácias, Pai. Cuide deles, Pai, manda a Tua provisão, a Tua força, para que eles possam estar fortes, Pai, para cuidar dos nossos. Cuide dos familiares deles, Pai, cuide deles, ajude a saúde pública do nosso país. Ó Deus, oramos pelas autoridades eclesiásticas, os pastores, os ministros piedosos. Ó Deus, a Comunhão Batista Reformada do Sudeste, a Batista Reformada Emanuel, pastor Renan, pastor Jackson, pastor Tiago, Pai, a mesa diaconal. Ó Deus, cuide desses pastores, Pai, Josué Meninel, os demais pastores, Pai, fazem parte dessa Comunhão Batista Reformada do Sudeste. Envia-lhe o Teu sustento, a Tua provisão, o Teu cuidado. Ó Deus, derrama graça sobre esses pastores, cuide de suas famílias, continue dando as graças para pastorear o rebanho do Senhor, Senhor Jesus. Cuide dos seus filhos. Ó Pai, ajude esses pastores, Pai. Ó Deus, e que o pastor, o falso ministro que tem se levantado, Pai, ó Deus, que o Senhor possa trazer juízo, Pai, para que o corpo volte ao pó e pelo menos a alma seja salva, Senhor Jesus. Ó Deus, cuide desses pastores piedosos, Pai, que verdadeiramente amam a Tua palavra. Ó Deus, nós oramos pela Igreja Batista Reformada em Santa Luzia, Senhor Jesus, pelos maridos, pelas esposas, pelos filhos, pelos solteiros, Pai, pelas crianças, pelos idosos, pelos viúvas, Senhor Jesus, e os viúvos. Cuide da Tua Igreja, Pai. Continue derramando graça e sustentação sobre a Tua Igreja. Ó Deus, oramos também pelos projetos da Igreja Batista Reformada em Santa Luzia, a abertura do CNPJ, Pai. Continue conduzindo esses homens para que a gente esteja de conformidade com as leis dos homens, Senhor Jesus. Para que os estatutos, tudo venha a ser esclarecido, aberto, conduza todos os órgãos, Pai, que estiver responsável para a abertura desse documento, Senhor Jesus, oficial da Igreja. Ó Deus, oramos aqueles que estão se preparando, Pai, almejando o episcopado, o pastoreio. Ó Deus, continue derramando graça para aqueles que estão se preparando e coloque no coração dos homens da Igreja Batista Reformada Santa Luzia desejo de se ver o reino do Senhor, Pai. Cresça também, ó Deus, vontades de servir também como um pastor, Senhor Jesus, como um presbítero do Teu Evangelho, como um dispenseiro, Pai. Ele é chamado para ser servo dos servos. Derrama graça sobre esses homens, Pai. Derrama desejo. Oramos pelas classes, Pai, que vão se abrir aqui na igreja, Pai. Oramos pelos futuros diáconos, Senhor Jesus. Derrama vontades, Pai, esses homens de servir a Tua igreja. O diácono vai servir o Teu corpo de Cristo, Pai. Então ajude, Pai, esses homens, Pai, a buscar verdadeiramente servir, Pai, de corpo e alma, Senhor Jesus, verdadeiramente o Teu reino. Ó Deus, oramos pelos enfermos, Pai, da Igreja Batista Reformada de Santa Luzia, aqueles que não podem estar por algum motivo, Pai. Ó Deus, de enfermidade, derrama graça, envia Tua sustentação, envia o Teu renovo, Pai. Recupera a saúde desse irmão, dessa irmã,
pelos processos cirúrgicos, Pai, que estão para ser feitos, como o Augusto, Senhor Jesus, que vai se passar por algumas cirurgias. Derrama a sua graça, Senhor Jesus, ali, mediante a equipe de medicina, os médicos. Ajude, Pai, para que eles possam concluir com exatidão, Pai, com conclusão perfeita ali a cirurgia, Senhor Jesus. Derrama graça sobre esses médicos, esses enfermeiros, esses técnicos, Senhor Jesus. Ó Deus, oramos pelos processos também judiciais da IBCL, Senhor Jesus. Conceda a causa ganha de acordo com tua vontade e teu querer, Senhor Jesus. Em nome do teu Filho Jesus Cristo que nós oramos e te agradecemos. Amém. Vamos ao segundo cântico, Salmos 121, parte B, que se trata Deus, o nosso protetor. Cantemos toda a igreja. Montes, de onde me virá então socorro para mim? De Deus vem meu socorro, que terra e céu criou, e não permitirá teus pés que venham vacilar. É certo que não dorme aquele que te guarda. É certo que não dorme o guarda de Israel. Qual sombra tua destra te guardará o Senhor. O sol e a lua sobre ti não te molestarão. De todo mal te guarda, o Senhor te guarda, a tua alma guardará de todo e qualquer mal. Te guarda o Senhor. E desde agora e sempre assim, o Senhor guardará. Amém. Irmãos, vamos agora no momento de ofertório. Os irmãos estão livres em contribuir. Daniel. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jonas, no capítulo 2. Jonas, capítulo 2. Os irmãos que forem encontrando, pode ir marcando para nós orarmos, né? Pedir Deus graça. Senhor, nós te agradecemos que o Senhor tem nos sustentado até aqui. Te agradecemos, ó Deus, pela palavra do Senhor lida, cantada pelo teu povo. Deus, e que agora o Senhor fale conosco por meio da sua palavra revelada. Deus, que
o Teu Santo Espírito nos ajude a compreender o texto, a ser fiel ao texto. Nos ajude, ó Deus, a aplicar esse texto em nossa vida diária, um assunto tão importante quanto esse. Deus, nos ajude a estar sensíveis, a lutar contra a nossa mente e manter, ó Pai, o nosso raciocínio, a nossa razão presente aqui. Nos ajude a não distrairmos, seja conosco. E que o Senhor opere, ó Deus, de forma miraculosa, porque se não for o agir do Seu Santo Espírito, Deus, será apenas palavras, frases, que não terão poder algum de transformar a nossa vida. Por isso nós te pedimos que o Senhor haja de forma eficaz no nosso coração e na nossa mente nessa manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos tratar de um tema que é o ponto central desse capítulo 2, que é a oração, né? Na semana passada, no capítulo 1, nós vimos Deus aqui dando a ordem para Jonas, né? Obrigado. Para que Jonas fosse no meio dos gentios, né? E pregasse e levantasse, fosse boca do Senhor no meio desse povo gentio. Algo que nesse contexto era um pouco incomum, né? Uma vez que a revelação ainda estava contida a Israel geográfica, né? Estava confinada a Israel geográfica. E Nínive aqui, a cidade em questão, Nínive é a capital da Síria, né? Uma nação ímpia, um povo gentio, né? Um povo que estava expandindo seus territórios e tinha muitos problemas políticos, inclusive com o Reino do Norte, né? Nós vimos isso. E Jonas nutria em seu coração uma aversão por esse povo, como se Jonas entendesse que esse povo não merecesse ouvir o juízo de Deus, e o medo dele é que Deus agisse com misericórdia com esse povo. Jonas queria que essa graça de Deus em nenhum sentido alcançasse os ninivitas, né? Então ele, nutrido por esse sentimento de aversão, ele descumpre a ordem de Deus. Deus manda ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis, né? Ele tenta ir no sentido contrário, ele tenta atravessar o mar Mediterrâneo, e então Deus, o personagem principal do livro, o persegue, né? E Deus o persegue enviando uma tempestade terrível, uma tempestade assustadora atrás do profeta. Fica muito claro o decreto de Deus e o controle de Deus sobre a criação, né? Deus dando ordem para o vento, para o mar, na verdade. E essa tempestade então, a ponto de destruir o navio, faz com que aqueles marinheiros fiquem desesperados, né? E consultem a Jonas o que está acontecendo. Então Jonas explica para esses marinheiros e diz que é só lançá-lo ao mar, que tudo passaria, né? E que todos ficariam bem. Então esses homens lançam Jonas ao mar. E então nós vemos que nesse contexto Jonas não tinha chance alguma de sobreviver a esse mar agitado, né? Esse mar tempestuoso. Então Jonas, ele começa a afundar. E aí nós já entramos no capítulo 2, na verdade. O capítulo 1 termina com Deus dando ordem a um grande peixe para tragar Jonas. Mas fato é que Jonas, ele é lançado ao mar e ele começa essa descida vertiginosa até que esse peixe o traga. E ele passa aí 3 dias e 3 noites na barriga desse peixe. E o capítulo 1 termina dessa forma, né, mostrando aqui a onisciência, poder, o amor e a misericórdia desse Deus. E agora, no capítulo 2, nós vamos ver Jonas clamando a Deus por socorro, uma postura diferente aqui do profeta, né? E fato interessante é que a oração de Jonas, algumas traduções podem mudar a forma que o texto é escrito, mas essa oração ela é escrita de forma poética. Se a gente pegasse no hebraico, a estrutura do texto é como se fosse uma poesia. Essa oração de Jonas ela tem a mesma estrutura dos Salmos, na verdade. Então, Jonas ele retrata o que aconteceu quando ele é lançado ao mar. E o que dá a entender, e isso ter isso em mente muda completamente a perspectiva nossa do texto, é que dá a entender que quando Jonas está afundando, ele está pensando na sua desobediência, no que aconteceu com ele. Ele está refletindo sobre o que aconteceu. Então ele faz essa oração, né? Por óbvio que essa oração é escrita depois, mas essa é a proposta do capítulo 2.
Deus então, ele ouve a oração de Jonas e ele salva Jonas da morte, né? Então, a nossa proposta talvez seja um pouco diferente dos outros sermões que eu tenho pregado. Nós vamos olhar aqui versículo a versículo e tentar aplicar versículo a versículo a nossa vida prática, sem perder e sem fugir do contexto do livro, claro. Mas nós vamos ver o quão é parecido conosco, o quanto nós somos parecidos com Jonas e o quanto a confissão de Jonas e o clamor de Jonas tem a ver com a nossa vida no cotidiano, tá? Dito isso, vamos ler o texto. Diz assim a partir do verso 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se cerraram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Então Jonas, de dentro da barriga do peixe, né, ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Louvado seja Deus por esse texto, né? Nós vemos que agora o mesmo Jonas que no capítulo 1 se recusa a orar, não é verdade? O caos estabelecido e Jonas dormindo no fundo do navio, né? Ele tem que ser chamado a atenção de forma vergonhosa por ímpios, marinheiros que estavam clamando a falsos deuses, né? Então esse homem que não é resistente à oração no capítulo 1, agora ele está totalmente encurralado aqui pela providência divina, né? E então ele abre o seu coração e clama a Deus. É interessante que Jonas, ele não orou quando ele desceu a Jope. Jonas, ele não orou quando ele comprou a passagem para tentar embarcar para Tarsis. Jonas não orou quando a tempestade alcançou o barco. Jonas não orou quando ele foi lançado ao mar pelos marinheiros. Mas agora, ao ser engolido por um peixe, como diz ele, nas profundezas do abismo, o profeta então sente a necessidade de orar, na verdade. Tem um ditado que ele diz que o mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. E quando nós olhamos aqui para esse texto, é isso que nós vemos. A diferença do ímpio e do cristão diante da dificuldade. O ímpio, diante da dificuldade, diante das lutas dessa vida, diante da correção do próprio Deus, o ímpio vai endurecer seu coração, não é verdade? Ele vai se rebelar ainda mais contra esse Deus. Ele vai blasfemar ainda mais contra esse Deus. Mas os salvos em Cristo é o contrário. Mesmo o salvo desobediente, como no caso de Jonas, quando Deus o encurrala e aperta, ele se humilha. Ele entende que o refúgio para ele é nos braços de Deus. É isso que Jonas faz, né? A verdade, meus irmãos, é que as adversidades, as lutas e as tristezas que nós certamente passamos e vamos continuar passando na nossa vida, que isso não foge do controle soberano desse Deus, essas adversidades nos empurram a Deus em oração. É isso que as lutas têm de fazer na vida do crente, né? Porque muitas vezes a dor é um instrumento de Deus para nos fazer buscar a sua face. Essa é uma dura realidade. Porque eu não tenho dúvidas que as orações mais sinceras normalmente fluem de um coração que está aflito, um coração que está triste, um coração que está desesperado, não é verdade? Então, a dor, no meio dessa dor é que acontece o quebrantamento
do justo, do salvo. Muitas vezes Deus nos leva para o deserto, como muitos gostam de usar esse termo, né? Muitas vezes Deus nos amassa para nos fazer desejar ainda mais os céus. Porque nós somos terrenos demais muitas vezes. Muitas vezes nós ficamos alucinados com as coisas dessa vida e é preciso de Deus vir nos dar um toque por meio da dor e falar: opa, você não pertence a esse mundo. Porque se Deus começa a nos dar exatamente o que nós queremos, nós não vamos desejar o céu. E às vezes o céu parece estar distante, né? Às vezes parece fugir da nossa ótica, que nós somos forasteiros nessa terra, peregrinos, como diz John Bunyan de forma brilhante, né, no livro que ele escreve. E nós então começamos a gastar tempo demais com o que não acrescenta, com o que é corruptível, né, com o que a traça e a ferrugem pode corroer. E aí Deus nos dá uma varada para nos acordar. É isso que Deus está fazendo com Jonas. Deus aperta o cerco, né? Deus nos faz muitas vezes passar por situações que nos fazem debruçar de joelhos. E muitas vezes o joelho e a oração nós deixamos para o último recurso. Não é verdade? Só quando não tem mais jeito algum, parece que as portas da morte já estão abertas, é então que nós decidimos orar. Olha como é o nosso coração. Jonas a todo momento é o nosso reflexo, irmãos. Nós não podemos olhar para Jonas e querer acusar e apontar o dedo para o teimoso que ele é. Porque de fato, ele é o nosso reflexo e nós somos assim, né? É nesse momento que quando Deus nos corrige, como ele fez com Jonas, é que a nossa ficha cai. É que nós percebemos que nada na nossa vida está no nosso controle. Os nossos filhos não estão no nosso controle. O nosso emprego, a nossa saúde, a nossa morte, a doença, nada está no nosso controle. E às vezes nós temos a falsa sensação de quando está tudo bem, que nós controlamos a situação. E aí quando Deus retira uma peça desse quebra-cabeça e tudo parece um caos, nós percebemos que nós sempre estivemos debaixo do controle soberano nesse Deus. E Deus nos mostra que o controle dele se estende tanto quando está tudo bem, quanto quando tudo parece um caos, não é verdade? E sabe o que é maravilhoso? Olha comigo o verso 2. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. No ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. O que é maravilhoso é que Deus ouve a nossa oração. Mesmo depois da teimosia, mesmo depois da rebeldia, o Senhor ouve e age com misericórdia para com Jonas. Isso é um consolo para nós. Porque nem mesmo a nossa desobediência nos desliga da graça e do controle soberano desse Deus. E aqui o objetivo do texto não é te incentivar a ser um desobediente. Não. O objetivo do texto é dizer, você vai cair porque você é um pecador. Mas a graça de Deus te sustenta e quando você clamar, você será ouvido. Né? E orar, meus irmãos, nada mais é do que falar com o Criador dos céus e da terra. Orar nada mais é do que falar com aquele que chama as estrelas pelos nomes, não é verdade? Aquele que tem o oceano nas conchas das suas mãos. Isaías diz isso sobre Deus, né? Então orar é fazer conhecido as nossas dores, as nossas súplicas, as nossas petições, diante de um Deus que é pessoal, que se relaciona conosco, que ouve o nosso clamor, que conhece quem nós somos, e por meio de Cristo está sempre disposto a nos perdoar. Porque o nosso pecado não nos retira do status de filhos. Não. O pecado do crente não faz ele decair do estado salvífico. Não. O pecado do crente faz com que Deus o corrija e que ele desenvolva essa salvação, né? Como o salmista diz no Salmo 50, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. As nossas súplicas são ouvidas por Deus. As nossas súplicas são atendidas por Deus. E saber disso não quer dizer que Deus vai te dar tudo que você quer. Saber disso é saber que quando você ora, Deus te ouve, né? Muito diferente daqueles marinheiros no capítulo 1. Quando eles começam a clamar e a pedir socorro pelos seus falsos deuses, né? E tudo que eles têm
a falta de resposta, Jonas, de forma diferente, ele encontra repouso no Senhor no dia da sua angústia. No verso 3 ele diz: pois tu me livrastes e me lançaste no profundo, no coração dos mares. A corrente das águas me cercou, e todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Jonas aqui, ele aprende com a disciplina, né? Ele entendeu perfeitamente quem estava atrás dele. Ele entendeu que a tempestade, no capítulo 1, não era em nenhum sentido um fenômeno natural, algo do acaso, não. Jonas entendeu que quem está atrás dele é o dono da tempestade, o Deus Todo-Poderoso, né? É como se Jonas agora ele consegue montar o quebra-cabeça e ele não atribui a sua experiência aqui ao acaso. E para nós pode parecer óbvio, né? Quando nós já lemos o texto, mas para quem está vivendo a situação pode ser que não seja tão óbvio assim. Não é verdade? Então Jonas ele não sai atribuindo culpa. E nós temos a mania disso, né? O que acontece conosco nunca é culpa nossa, é culpa do outro. Não, mas é porque fez isso, não, é porque meu patrão, é porque minha mãe, é porque... Não, Jonas ele não faz isso, né? Ele não põe a culpa nos marinheiros, de forma nenhuma. Jonas não atribui os acontecimentos aqui no capítulo 1 a ninguém senão as mãos providentes de Deus. O mesmo Deus que abençoa é o mesmo Deus que chama atenção. O mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que corrige. Os fatos que acontecem em nossa vida não estão soltos, não estão entregues ao acaso. A nossa vida não é uma moeda jogada para cima que vai cair. Não, a nossa vida está totalmente controlada e orquestrada por um Deus que nos criou e nos fez. E esse entendimento faz total diferença para Jonas em meio à aflição. Olha para os pronomes que ele usa, né? Tu me lançaste no profundo, todas as tuas ondas, as tuas vagas passaram. Ou seja, Jonas ele reconhece que ele está sendo disciplinado por Deus. O que está acontecendo comigo agora é uma disciplina do Deus Todo-Poderoso, a qual eu afrontei. E a grande maioria das vezes é que a disciplina de Deus nos causa dor. Isso é um problema, não? E o que nós não podemos fazer é cair na loucura de querer resistir à disciplina de Deus. E é possível tentar resistir à disciplina por Deus. Em Hebreus 12, o escritor fala sobre isso. Mas é uma insensatez, porque se nós tentarmos resistir a essa disciplina de Deus, nós vamos colher ainda mais problemas, né? Primeiro porque a disciplina nos deve dar alegria. Porque se Deus corrige, Deus nos ama. Deus não corrige quem Ele já entregou a sua própria vontade. A pior coisa que Deus pode fazer é te entregar ao seu próprio coração e deixar você fazer o que você quiser. Porque se Deus te entregar o seu próprio coração, você vai correndo para o inferno. Não duvide disso. E o contrário é verdade. Se você é um filho e Deus te ama, Ele te corrige. E Ele não permite que você continue caminhando em caminhos tortuosos. E o segundo motivo que não vale a pena tentar resistir à disciplina de Deus é porque Deus vai escalando a intensidade dessa disciplina. Deus vai apertando cada vez mais, né? Até que a gente entenda essa vontade soberana desse Deus. Olha para Jonas. Os ventos fortes não foi suficiente. Deus então agita o mar. O mar agitado não é suficiente. Deus então faz com que os marinheiros chamem a atenção de Jonas. A chamada de atenção não é suficiente. Deus faz então que Jonas seja lançado ao mar. Consegue entender que a disciplina é progressiva e Deus não vai parar? A disciplina de Deus não para, até que Deus atinja o seu propósito bendito. Porque Ele é soberano e Ele é Deus. E o ápice, esse ápice da dor por meio da disciplina, né, que o cristão pode sofrer, está no verso 4. Olha o ápice do sofrimento. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura ver o teu santo templo. Parece uma confissão rasa, mas essa é uma confissão muito profunda e dolorosa. Sabe por quê? Porque no verso 4 nós vemos que Deus deu a Jonas exatamente o que ele queria. Jonas experimentou aquilo que ele estava buscando, e ao experimentar, ele cai em desespero. No capítulo 1, o que Jonas quer? Fugir da presença de Deus. É isso que ele quer. Ele quer se esconder de Deus, ele quer fugir de forma tola e insensata, mas o objetivo dele é fugir. Então agora, quando ele é lançado e ele se vê completamente isolado,
sem Deus, longe de Deus e sem esperança, pelo menos na percepção do profeta, ele então se desespera. E se a gente pensar em Jonas afundando nesse mar tempestuoso, com aquela sensação de solidão, com aquela sensação de que Deus o havia abandonado, sem esperança, certo da morte, isso deixa Jonas louco, né? E não existe mais nada destrutivo do que Deus nos entregar a nós mesmos, na verdade. Esse é o ápice do castigo que Deus pode nos dar. Porque o nosso coração é completamente mau e as nossas vontades, sem a graça soberana de Deus, meus irmãos, sempre vão fazer as piores coisas possíveis. Muitas vezes nós somos rápidos demais em encontrar falhas nos outros, em destacar pecados dos outros, né? Mas nós esquecemos que nós só não alcançamos o ápice da pecaminosidade porque Deus refreia o nosso pecado. Nós não somos tão maus quanto nós poderíamos ser porque Deus nos refreia. A maldade suficiente em nós para nós fazermos coisas terríveis, atrocidades inimagináveis. Não é por causa da sua bondade, não é por causa da sua moral, da sua ética, da sua criação, da sua cultura. Não, o que refreia o seu pecado é o próprio Deus. Quer ver um exemplo? Olha para Davi, 1 Samuel. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Sabe, será que as Escrituras testemunhariam de você e falar que você é um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? É uma testificação muito forte aqui, né? Davi é uma figura tipológica que aponta para o próprio Cristo. Deus faz uma aliança com Davi, de um reino eterno, um rei eterno. Davi está na linhagem do próprio Cristo. Davi não é qualquer um. Mas mesmo esse homem, que é chamado pelas Escrituras de um homem segundo o coração de Deus, Davi se entrega, num determinado dia, à ociosidade, né? A preguiça, deixa de ir para a batalha, vê uma mulher se banhando, traz essa mulher, deita-se com ela, tentando encobrir o seu próprio erro, e ele não consegue, ele assassina o marido dessa mulher. Olha o nível de pecaminosidade que um homem segundo o coração de Deus pode cometer. Então será que o que te segura é a sua moral? Será que o que refreia o seu pecado é a sua ética? É a sua criação? Não, meus irmãos, não é. Nós não podemos de maneira alguma subestimar o nosso pecado, subestimar a nossa velha natureza, né? Aqui Deus então, de certa forma, entrega a Jonas o que ele buscava, que era estar longe da presença de Deus, né? E não existe nada mais assustador do que para o crente verdadeiro sentir isso. Sabe o que é interessante? Quando nós olhamos lá no capítulo da nossa confissão, não vou ler por causa do nosso tempo, você lê em casa, no capítulo 5, parágrafo 5, da providência divina, o escritor da confissão, ele deixa bem claro que Deus usa essa forma para nos corrigir. Sabe como Deus faz? Deus faz você se sentir que você está só, que você está por sua própria conta. E então isso te causa desespero, pavor. Porque o crente genuíno, ele não pode mais viver fora da árvore que dá vida. Ele não pode mais ser arrancado do corpo a qual tem Cristo como cabeça. Não é verdade? Mas isso é só uma impressão, porque na verdade Deus nunca nos entrega a nossa própria vontade. Mas Deus faz com que nós nos sintamos assim para nos punir dos nossos pecados. Para nos mostrar o quão terrível é estar fora do aprisco desse Deus. Então são níveis que Deus usa para escalonar a sua disciplina. É isso que Deus está fazendo com Jonas. Em nenhum momento Jonas foi lançado da presença de Deus, não é? Mas ele se sente assim. Essa é a confissão dele no verso 4. Quando nós olhamos para o verso 5, ele diz: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Jonas pensou que ele poderia fugir para Tarsis. Tarsis aqui, talvez nesse contexto, nessa época, talvez Tarsis seja o lugar mais longe que se conhecia, né? Hoje, com o conhecimento que temos, sabemos que não. Mas na época é bem provável isso. Jonas também pensa que pode esconder de Deus no porão do navio. Jonas também achou que o seu fim era no fundo do oceano. Não é verdade?
E Jonas não é o primeiro a ficar tolo por causa do pecado. Olha para Adão. Adão se relacionava com Deus de forma perfeita, plena. Adão foi criado de forma perfeita, não é verdade? Em Gênesis nós vemos que na viração do dia Deus descia para conversar com ele. Adão sabia da onipotência, de quem Deus era. Mas quando ele quebra o pacto, ele tenta esconder atrás desse Deus, atrás de um arbusto. O pecado nos faz ficar tolo. O pecado nos faz ficar bobo. E Jonas da mesma forma. Ele tenta esconder de Deus um porão de um navio. Que insensatez, não é verdade? Mas aqui o mar serve como uma testemunha do próprio Deus, né? Como diz o Salmo 139. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mar, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Deus jamais vai desistir de nós, isso é uma segurança que nós temos. Mas Deus vai nos encurralar, Deus vai nos apertar e Deus vai nos corrigir tantas vezes quanto for necessário, para nos corrigir dos nossos maus caminhos, a fim de que nós voltemos, mesmo feridos, mas ainda entraremos de novo no aprisco desse Deus. Esse Deus resgata a sua ovelha teimosa que foge do aprisco, não é verdade? Isso deve nos encher de gozo e alegria, mas ao mesmo tempo nos deixar alertas. De maneira alguma nós podemos querer olhar para esse texto como, então se Deus me busca, eu vou fugir. Não, esse não é um pensamento de um cristão genuíno. Não é verdade? Verso 6. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, Deus meu. É muito interessante aqui como a sequência desses acontecimentos se encaixa de forma perfeita, né, com a primeira parte do verso 6, porque ele diz, né, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Jonas aqui, ele está fazendo um jogo de palavras, porque ele está querendo dizer o seguinte, ele estava em Gat-Rafé, e aí ele desce, porque é uma região montanhosa, aí ele desce da Galileia. Da Galileia, ele desce para Jope. De Jope, ele desce para o navio. Do navio, ele desce para o porão do navio. Do porão do navio, ele desce para o fundo do mar. Esse é o jogo de palavras. Que tipo assim, ele está querendo mostrar assim, na desobediência, eu só desci. Na desobediência, eu parei nos portões da morte. É isso que Jonas está querendo dizer, na verdade. E ele para literalmente no fundo do mar, né? No verso 5 fala das algas que se enrolaram na sua cabeça, né? E às vezes nós temos a impressão, e é de forma errônea, de que no mesmo instante que Jonas era lançado ao mar, o peixe vem e pega. Mas não, o texto não dá essa ideia, né? Não é assim. O texto nos dá uma ideia diferente, a ideia de que Jonas ele é lançado ao mar, e ele vai afundando, e esses pensamentos vêm aflorando na sua cabeça. O arrependimento genuíno. Ele começa a lembrar do tempo, ele vai falar isso mais à frente. Então, nesse momento que ele está nessa oração, clamando a Deus por socorro, então o peixe vem, e o traga, né? Mas fato é que Jonas, em sua desobediência, ele desce em todos os sentidos, espiritualmente e também geograficamente, né? A desobediência, meus irmãos, não tenha dúvidas, é o caminho certo para o abismo. Desobedecer a Deus é o caminho certo para o abismo. E desobedecer em todos os sentidos, sabendo e não sabendo. Desobedecer a Deus sabendo é uma rebeldia gigantesca. Mas também não saber da vontade de Deus não é uma desculpa para a desobediência. Porque a vontade de Deus está revelada e nos foi entregue, né? Na segunda metade do verso 6 aqui, Jonas ele usa uma conjunção adversativa, né? Contudo, nesse contexto aqui ele nos dá uma ideia oposta, de oposição à primeira parte do verso, né? Ele fala assim, desci até os fundamentos dos montes, mas porém, contudo, o Senhor, meu Deus, me fez subir da sepultura. Glória a Deus. Ele chegou às portas da morte,
mas Deus o salvou, né? E talvez possa ser aqui, nesse salvar da sepultura, nesse exato momento que o peixe o traga, né? Não posso afirmar, mas talvez seja algo. Porque tem alguns estudiosos que eles dizem que nesse verso 6, essa confissão de Jonas, eles defendem a ideia que Jonas morreu literalmente, né? E depois ele foi ressuscitado por Deus. É como se o peixe tivesse engolido aqui um cadáver e não um homem vivo, né? E aí eles argumentam isso e falam assim, é por isso que Jesus lá no livro de Mateus compara a sua morte com o fato de Jonas ter ficado morto por 3 dias na barriga de um peixe. Mas eu confesso que é uma ideia interessante, mas não é o que eu comungo, tá? Pode até em um primeiro momento fazer sentido, mas eu não compartilho essa interpretação. Eu não acredito que Jonas morreu de fato, de forma literal. Mas eu acredito que Jonas faz aqui, ao meu ver, o uso de uma metáfora, né? Ele não subiu de forma literal da sepultura, mas ele usa aqui uma figura de linguagem, né? E esse tipo de citação é muito comum nos escritos antigos, no Antigo Testamento. Por exemplo, no Salmo 142, o salmista fala, ele descreve a contrição da sua alma, a tristeza pelo pecado. Aqui, no Salmo 42, Davi diz que os meus ossos doem. Ele usa esse termo. Mas não é que de fato os ossos, mas é a forma de expressar a dor interior que ele está sentindo, a contrição pelo pecado, né? E eu acredito que é essa mesma intenção de Jonas ao citar a sepultura aqui. Jonas, ele não morreu, na verdade, mas ele chegou muito perto. Ele estava aqui preso no fundo do oceano, sem poder fazer nada para se salvar, e a grande questão é que nós vemos onde um coração duro e obstinado leva o homem. Um homem que foi chamado por Deus para ser um profeta de Deus em meio aos gentios. Algo que nunca havia acontecido na história ainda. Deus está ali mostrando para Jonas e para Israel que essa revelação em um dado momento iria romper as fronteiras. Que os gentios também ouviriam da mensagem do Evangelho. E aí algo tão precioso, por causa da desobediência, leva esse camarada para o fundo do oceano, à beira da morte, né? E então é nesse momento que ele está no fundo do poço que Deus então demonstra misericórdia. Deus com seu braço forte arranca Jonas das mãos da morte, né? Resgata esse homem aqui das profundezas do oceano e o traz de volta à vida. E de uma maneira miraculosa e improvável, no ventre de um peixe. E aí, olha que ironia. E o texto nos mostra uma grande ironia. Agora, aquele homem que não queria que Deus usasse misericórdia para com os ninivitas, ele está sendo o alvo da misericórdia agora. Né? Agora o alvo da misericórdia é o profeta que não quer ter misericórdia. Olha que ironia, né? Quanta graça da parte de Deus e que tapa de luva de Deus na cara de Jonas. Porque Jonas aqui ele está experimentando mais uma vez a misericórdia de Deus. Não é verdade? E agora o mínimo que se espera desse cara é que ele retribua, que ele estenda também essa misericórdia aos ninivitas. Que essa lição tenha sido aprendida por ele. Porque imagina só se Deus tratasse Jonas da exata maneira que Jonas queria que Deus tratasse os ninivitas. Não é verdade? Com certeza o destino dele era a morte, né? E esse fato se estende a nós. Porque quando eu falo que nós somos rápidos demais para apontar falhas e lentos demais para agir com misericórdia, é porque nós somos assim hipócritas. Isso é ser hipócrita. É ser hipócrita, Deus te resgatar, e você ao invés de se alegrar em Deus e ter misericórdia com os que ainda estão perdidos, você quer apontar o dedo, não é verdade? Você quer desmerecer, você quer se comparar e achar que você é melhor, que você é o privilegiado, né? E quando nós agimos assim, nós estamos sendo inconsistentes, porque o Deus que nos resgata, resgata o outro. Ninguém aqui vai ser salvo sozinho. Há uma multidão incontável, não é verdade? A salvação é individual, mas Deus nos trata como corpo. Eu já disse isso aqui várias vezes, nós já vimos isso nas Escrituras. Então, o Evangelho não se restringe a alguns. O Evangelho não somos nós que decidimos quem merece ou não ouvir.
visões teológicas, visões escatológicas, não é suficiente para desmerecer ninguém. Não é suficiente para desmerecer ninguém. O fato de você enxergar de uma forma e o outro de outra, isso não exclui. Ah, eu sou reformado, então isso não exclui, isso não te faz melhor do que ninguém. Se o fato de Deus ter agido com misericórdia, aberto os seus olhos para a verdade, isso te causa orgulho, você é um Jonas, que não quer estender misericórdia para ninguém. Orgulhoso, que acha que é só para você, como se o céu fosse só seu. Que história é essa? O Evangelho não é nosso, não fomos nós que morremos na cruz. Nós não somos deuses, nós somos miseráveis alcançados pela graça. Então nós nos tornamos orgulhosos, prepotentes e queremos restringir a graça a nós. Verso 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Meus irmãos, na hora da angústia da sua vida, nos dias mais terríveis, nós devemos fazer como Jonas. E aqui Jonas pode nos ensinar. Nós devemos nos lembrar daquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança são as promessas de Deus para nós. Quando o profeta Jeremias ele chega em Jerusalém, ele vê a cidade destruída, né, pelo Império Babilônico, em Lamentações 3, Jeremias fala exatamente isso. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Só que há um porém. Há um parêntese aqui. Só é possível trazer à memória aquilo que nós já conhecemos, na verdade. Como é que você vai lembrar de algo que você não sabe que existe? E aí está a causa de muito crente desesperado. Aí está a causa de muito crente cabisbaixo, que assusta por qualquer coisa, que tem medo de tudo, porque não conhece as promessas de Deus, porque não lê a Bíblia, porque não cultiva comunhão com Deus por meio da oração. E aí na hora da tribulação, você vai firmar em quê? O que vai ser possível te sustentar nos dias maus? O que vai ser possível te sustentar nos dias que seu coração estiver rasgado e partido? Se não for as promessas do próprio Deus, nada vai ser capaz de sustentar. Seu carro, a sua casa, o seu filho, não vai poder te trazer alegria no dia de dor da sua alma. Ou é a promessa de Deus, ou você está morto, sozinho, destruído. Só que nós não podemos esperar o cerco apertar, para então a gente querer de maneira desesperada nos apropriar dessas promessas, né? É insensato esperar a luta vir para somente então dobrar os nossos joelhos em orações. Faça isso quando está tudo bem. Cultive comunhão com Deus hoje e agora. Nutra sua alma das promessas de Deus por meio das Escrituras hoje e agora. Eu não estou dizendo que ler a Bíblia e orar vai te livrar dos problemas. O que eu estou dizendo é que uma vida de oração e de conhecimento bíblico sólido vai ser o seu amparo no fundo do mar. Nos dias da dor da sua alma. No dia que seu coração estiver partido e nada que ninguém puder te falar vai te sustentar. Foram as promessas de Deus que consolaram Jonas aqui no fundo do oceano. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jonas, tá? É ele que disse isso. No final do verso 7, é interessantíssimo isso. No final do verso 7, Jonas se lembra do templo, olha que coisa. Ele está afundando no mar, e o que ele lembra? Do templo. Será por que Jonas se lembra do templo? Será por que Jonas cita o templo aqui? Porque o templo era onde eram feitos os sacrifícios. Porque é no templo onde Jonas ouvia sobre a lei de Deus. É no templo que Jonas ouvia sobre as promessas de Deus. Não há alegria, meus irmãos, maior do que estarmos reunidos. Não há alegria maior. Louvando o nosso Deus, lendo as Escrituras, ouvindo as verdades do Evangelho de Cristo. Não há nada mais edificante e prazeroso para o cristão do que isso. Não é verdade? E nós muitas vezes tratamos essa oportunidade de estarmos aqui cultuando ao Senhor, essa graça maravilhosa de Deus, com descaso.
algo habitual, comum, é corriqueiro, é a mesma coisa. Ah, vai ser a mesma coisa de domingo passado, né? E aí a pergunta que eu faço é, será que vai ser necessário Deus retirar isso de você para você perceber a importância? Porque Jonas sente a saudade do templo quando ele está à beira da morte. Jonas não sentiu saudade da casa que tinha, não sei se ele tinha, do privilégio que ele tinha, de quanto dinheiro ele tinha, não sei. Mas o que faz ele sentir saudade às beiras da morte aqui, opa, é o templo. Opa, é as promessas de Deus. Opa, são os sacrifícios. Opa, é estar em comunhão com esse Deus. Isso me aflige. Isso eu sinto falta. E Deus faz isso, né? A pandemia separou muita gente. Foi verdade? Será que é preciso, irmãos, perseguição física para a gente começar a dar valor na liberdade que nós temos? Não precisa ir longe, irmãos. Hoje, tem irmãos, provavelmente agora, reunidos, escondidos em algum lugar desse mundo. Porque se pegarem, eles são mortos. Não tem pouco tempo, na Nigéria, que eles colocaram fogo na igreja com todos dentro. Será que é necessário isso? Para a gente sentir e saber e reconhecer o privilégio que é estar aqui agora, hoje. Não importa se está chovendo, não importa se está com sol, se está calor, é um privilégio. Isso é uma graça de Deus para você, para mim. Isso vai te fazer falta o dia que não existe mais. Verso 8. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. E aqui eu acredito que Jonas cita isso por causa desse nacionalismo exacerbado, né? Jonas entende que esse amor à pátria que ele tinha era um ídolo, né? Algo tão forte que era capaz de fazer com que ele fosse contra a vontade de Deus, como se ele tentasse resistir a uma ordem de Deus. O motivo da desobediência de Jonas é esse nacionalismo, esse amor à nação que é desproporcional, né? E eu também acredito que o segundo motivo que ele escreve sobre a idolatria aqui é pelo contexto de Israel nesse momento. O período aqui é no período, o rei nesse momento de Israel é Jeroboão II, o reino do norte, né? E aqui é um período marcado, quando essa história, esse fato acontece, de uma idolatria, um paganismo no meio do povo de Deus. Baal, Astarote, profana o templo e vários pontos de idolatria. Então Jonas cita isso, né? E ele entende que a idolatria do povo começa numa idolatria no coração, no próprio coração dele. Opa, esse amor que eu tenho a essa pátria, a essa nação, que me faz odiar outras nações, isso é um ídolo, isso é uma idolatria. A fonte do pecado, meus irmãos, é a idolatria. A idolatria é a mãe de todos os pecados. Nós vimos isso em Daniel. Porque se nós buscamos o prazer, se nós buscamos a satisfação no pecado, é porque Cristo não é a fonte do nosso prazer. Se nós buscamos a alegria nas coisas, é porque Cristo não é a fonte da nossa alegria. Se nós buscamos descanso nas coisas, é porque Cristo não é a fonte do nosso descanso. Ou seja, o pecado, quando ele se manifesta, ele, de forma visível, ele está apenas mostrando aquilo que já está corrompido de forma interna, que começa sempre com a idolatria. A idolatria do eu, a idolatria da alegria, a idolatria da satisfação, a idolatria do descanso. E para esses que adoram falsos ídolos, né? Dinheiro, trabalho, beleza, imagens de barro, infelizmente esses vão descobrir, talvez nas horas mais difíceis das suas vidas, que os seus ídolos nada podem fazer por eles. Os marinheiros perceberam isso da pior forma possível. No meio da tempestade, clamou e nada aconteceu. Não é verdade? Verso 9. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação.
Jonas, ele termina aqui a sua oração dando uma ideia de reconciliação, né? Uma ideia de gratidão por Deus ter ouvido a sua súplica e o ter resgatado aqui da face da morte. Então a murmuração deu lugar à gratidão. O lamento lá no capítulo 1 agora dá lugar na ação de graça no capítulo 2, né? Ele percebe que não há sentido numa vida de desobediência a Deus, né? Sem Deus, tudo que nós fazemos, irmãos, é ajuntar ainda mais ira e condenação para nós. Por fim, aqui nós temos uma das mensagens mais importantes do livro, né? Jonas, ele reconhece: ao Senhor pertence a salvação. E a salvação aqui pode ser interpretada em vários sentidos, né? E em todos esses sentidos, essa salvação pertence a Deus. Pertence a Deus porque Deus administra a salvação, tanto física quanto espiritual, a quem lhe apraz. Então, se o seu coração, se você está passando por luta, a salvação dessa luta está nas mãos de Deus. Ele vai fazer quando lhe apraz. A salvação da sua alma está nas mãos de Deus. Ele vai fazer como lhe apraz. A salvação de uma doença, a salvação de um acidente, está nas mãos de Deus. E Ele vai fazer como lhe apraz. Então, em todos os sentidos que a palavra salvação possa ser interpretada aqui, ela pertence a Deus, né? Só que a maior delas e a mais importante que é a salvação da alma, não é verdade? O corpo, claro que nós queremos, ninguém quer ficar doente, ninguém quer passar por dor, mas uma vez que nós somos salvos em Cristo, nós vamos temer o quê? A morte. É isso que nós vamos temer? Será? Será que o crente deve temer isso? Será que a morte deve ser tão assustadora para nós assim? Verso 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou a Jonas na terra. Como nós vimos, o grande peixe aqui, ele estava sob as ordens de Deus, né? Não só para engolir Jonas, mas também para vomitar Jonas no tempo e no local determinado, né? Nós vimos aqui que nada, meus irmãos, no capítulo 1 e 2, foge do controle soberano desse Deus. E todos os ensinamentos que nós temos aqui seriam vãos se nós não olhássemos para o próprio Cristo, né? Porque Jonas aqui é uma figura que aponta para aquele profeta maior e melhor do que o próprio Jonas. Não é verdade? Ele termina o capítulo 1 mostrando a própria ressurreição de dentre os mortos do próprio Cristo. Mas antes de fazermos essa comparação, eu gostaria de fazer algumas observações a respeito da importância da oração. A oração, meus irmãos, não é para Deus. E às vezes nós confundimos. Como se Deus ele precisasse da oração do seu povo. E Deus não precisa. Nós invertemos esse papel. A oração não é para Deus. A oração é para nós mesmos. A semelhança de Romanos 9... aquele texto que nos coloca no nosso devido lugar, né? Que Deus diz que Ele tem misericórdia de quem Ele quiser. A oração é a mesma coisa. A oração nos coloca no nosso devido lugar de criatura, de dependência, de humildade, de reconhecer que Deus é superior, que Deus é eterno e que nós dependemos dEle. Porque no capítulo 1 nós temos a ideia de um Deus transcendente, um Deus majestoso, um Deus que dá ordem ao mar, ao vento, ao peixe, um Deus que controla tudo. Agora no capítulo 2, nós temos a ideia de um Deus imanente, um Deus que agora se inclina para ouvir a oração do seu servo temoso. Um Deus que nos ouve, um Deus que nos responde, um Deus que se relaciona conosco. Aqui, esse capítulo está mostrando esse lado imanente, relacional de Deus conosco. Deus não é distante, irmãos, mas Ele é próximo. A oração do crente, ela não muda Deus. A oração nossa muda nós mesmos. Porque às vezes eu já ouvi esse questionamento de se Deus decreta todas as coisas, para que eu vou orar então? Eu não vou mudar Deus. Mas a resposta é que Deus executa os seus decretos, muitas vezes, por meio da oração.
Ou seja, a nossa oração não vai de encontro ao contrário da vontade de Deus. Mas se nós oramos conforme as Escrituras, a nossa oração vai ao encontro, no sentido de conformidade, de concordância com os decretos eternos de Deus. Olha para o livramento de Jonas. Quem deu ordem ao peixe? O próprio Deus. Mas quando Jonas é lançado ao mar, no capítulo 2, ele ora a Deus pedindo socorro. E Deus então responde à oração de Jonas